Falou, então, vamos continuar trocando aqui umas ideias no referente às relações Brasil e Estados Unidos, né? É o atual governo do presidente Lula, é o atual governo do Donald fucking Trump, ok, alright. E a gente tá acompanhando aí, no último vídeo falamos sobre a relação com os BRICS, a questão das taxas. Vamos ver agora como então o Brasil está reagindo a isso, para pensar umas coisinhas, e vamos ver como que está sendo construída uma certa agenda, uma agenda internacional norte-americana e brasileira, né? É nisso que eu estou interessado, acho que vocês também, né? Vamos ver. Vamos começar aqui com o que a gente estava conversando até no último vídeo, quando a gente viu esse discurso do Trump tem sempre uma coisa meio maluquice, né? Ele é meio tantã, mano. Ah, enfim, ele é meio tantã. Mas o que que, o que que ele estava falando em relação aos BRICS? Foi com uma intenção má, uma má intenção que foi criado os BRICS, né? Para meio que avacalhar com o dólar. Ele estava usando não necessariamente essas palavras, mas estava falando nesse sentido, né? Então, o discurso dele dá a ver, né, a palavra que ele usa, né, essa coisa de uma intenção ruim para os BRICS terem emergido no contexto né, internacional. Ele parece trazer ali uma coisa que me vem à mente um QAnon, me vem à mente aquele Trump da velha guarda, né, o primeiro Trump que trouxe toda essa bagagem dos fóruns de internet, da Deep Web, ou da Surface mesmo, enfim, as páginas de memes, mas que tem uma coisa assim de uma luta, tem uma guerra, né? E aí já vem o quê? Já vem outra questão do destino manifesto. Então, né, dessa história mítica da nação, né? E, e aí parece que agora o Trump, ele quer chegar ao quê, né? Em uma coisa mais refinada em relação a esse tipo de retórica conspiracionista, ele quer chegar numa coisa mais refinada agora e que tem áreas assim né, de uma relação assim com o Netanyahu, né? Por que eu tô falando tudo isso? Chegou aqui na CNN o, uma força-tarefa contra o viés anticristão. Entendeu? É esse o meu ponto. Vamos entender, mano. O presidente Donald Trump assinou mais um decreto lá nos Estados Unidos, agora para criar uma força-tarefa religiosa na Casa Branca. O presidente disse que o objetivo do novo gabinete é eliminar o que ele chamou de viés anticristão no governo federal. Segundo Trump, o Departamento de Justiça, o FBI e outras agências federais tiveram casos de discriminação contra cristãos. Ele não citou exemplos nem apresentou provas. Trump diz que a responsável por liderar a pasta será a Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pam Bondi. Ele também afirmou que vai criar uma nova comissão sobre liberdade religiosa. Trump também decretou sanções financeiras e de vistos a pessoas que auxiliam o Tribunal Penal Internacional a investigar cidadãos americanos e aliados dos Estados Unidos. A corte é um dos braços do judiciário da ONU. A medida vem após o tribunal emitir mandados de prisão contra Benjamin Netanyahu e outros líderes israelenses. A Câmara Americana aprovou um projeto de lei. Você vê, não estava com cheiro de Netanyahu? Com sanções ao tribunal em janeiro, mas o texto foi barrado no Senado. Lourival Santana, de volta aqui para o nosso estúdio. Qual é a simbologia desse decreto? Que palavra o cidadão usou, hein? Qual é a simbologia envolvendo religião ali na Casa Branca? Bem, como o Trump não deu exemplos, né, de como é que o governo tem um viés anticristão,
a gente pode olhar para a carreira da Pam Bondi, a procuradora-geral que vai estar à frente dessa nova vertical do governo Trump. E ela atuou entre 2011 e 2019 como procuradora-geral do estado da Flórida e depois também como advogada, né? E a atuação dela tem sido no seguinte sentido, por exemplo, em favor dos militares que não aceitam ser vacinados alegando razões religiosas. No caso da Covid e de outras epidemias, as Forças Armadas elas são obrigadas a ser vacinadas para não transmitir doenças para os colegas, porque isso enfraqueceria as Forças Armadas. Bom, ela também fez ações para proteger funcionários públicos que se recusaram a atuar, por exemplo, em planejamento familiar, em distribuir contraceptivos para as mulheres alegando razões religiosas. Ela atuou também num caso de um técnico de futebol que queria rezar com o seu time antes ou depois das partidas, uma coisa que é permitida aqui no Brasil. Mas nos Estados Unidos a justiça considera que é uma forma de você impor a sua religião sobre um grupo que não necessariamente tem a mesma religião. Então isso é um constrangimento. Interessante é que essas visões, por exemplo, em relação a esse último caso, são em prol da liberdade religiosa, protegendo as pessoas que ou não têm religião ou têm uma religião diferente. Já a visão dessa corrente liderada pelo Donald Trump e pela Pam Bondi é a de que a liberdade religiosa consiste em ter o direito de manifestar publicamente a sua religião, de atuar publicamente, também nas escolas, em hospitais, em lugares públicos, nos quais não é uma igreja, não é um templo para o qual todos foram unidos pela mesma fé. Não, é um espaço público, aberto, em que muitas pessoas, não é necessário e não vai haver pessoas. Certo, o que o amigo tentou explicar aí foi o avanço, né, da pauta religiosa no governo aí, e ele chamou aí a amada, né? Penny, alguma coisa, sei lá. Enfim, não sei, não entendi muito a ideia dele, mas assim... Mas assim, voltando porque a gente estava falando a nossa linha de raciocínio, seguindo ali esse rolê dos BRICS e da relação da má intenção ou da intenção ruim da criação dos BRICS. E agora ele fala com viés anticristão, né? É muito interessante. E prisão do Netanyahu, a gente viu ali, né? Somado a isso. Tem aí uma questão muito interessante em torno de qual vai ser a retórica do Trump para salvar o país dele. Porque ele é o grande herói. O Trump é um herói, né? O Trump é um super-herói americano, da Marvel. Nitidamente. Das duas, ou ele é o super-herói ou ele é o super-vilão, né? Da revista em quadrinhos. Ele é esse cara, ele é esse símbolo, né? E trazer essa coisa do viés anticristão, somado às alianças que ele tem feito que ele, né? Enfim, as alianças e os planos e projetos entre ele e Netanyahu, né? Porque ele sempre quer levar para uma coisa bastante pessoal, né? Eu e o Elon, eu e o Netanyahu, eu e o Mark Zuckerberg, né? Eu e o Bezos, né? Ele quer falar nesse lugar aí. Bom, essa digamos assim, o resumo da agenda do Trump. Vamos ver o que o Brasil tem falado sobre as tarifas e como que o Lula, enquanto o nosso símbolo, né? Não sei se de herói ou vilão da Marvel, talvez mais assim, né? Um personagem enfim, da literatura clássica brasileira, aquela bem do tipo, né? Bem do tipo a fantasia do homem e da origem.
Vamos ver como que ele tem lidado com essas controvérsias do governo desde quando ele falou que se não tem dinheiro não compra para os pobres. Questão das taxas, então. O governo brasileiro estuda quais medidas tomar para responder à ameaça das tarifas recíprocas anunciadas por Donald Trump nesta sexta-feira. O presidente Lula criticou a proposta americana, mas também avaliou a relação comercial entre os dois países como equilibrada. Confira na reportagem de Saul Tiossi. O governo vai esperar a Casa Branca divulgar os detalhes da nova política tarifária antes de apresentar uma resposta oficial ao aumento das barreiras alfandegárias. Donald Trump prometeu reciprocidade nas tarifas de importação e citou o caso do etanol brasileiro como uma das assimetrias mais graves da balança comercial americana. O presidente Lula apresentou uma versão diferente nesta sexta-feira em entrevista a uma rádio do Pará. Ele lembrou o histórico da relação entre o Brasil e os Estados Unidos e criticou outro anúncio feito pela Casa Branca no início da semana, prometendo taxar qualquer importação de alumínio e aço em 25%. Se taxar o aço brasileiro, nós vamos reagir comercialmente, ou vamos denunciar na Organização do Comércio, ou vamos taxar os produtos que a gente importa deles. A relação do Brasil com os Estados Unidos é uma relação muito igualitária. Ou seja, eles importam de nós 40 bilhões de dólares, nós importamos deles 45 bilhões de dólares, é o único país do mundo que tem superávit com relação ao Brasil. No dia anterior, o vice-presidente Geraldo Alckmin defendeu que o Brasil dialogue com os americanos para evitar a taxação e disse não querer qualquer tipo de guerra comercial. Ele quase nunca aparece, né? Entre as duas maiores economias do continente. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pediu cautela na avaliação do impacto dos anúncios de Trump. O efeito que a nova política tarifária dos Estados Unidos vai ter no Brasil ainda é incerto. Nesta sexta-feira, durante o evento aqui na Fiesp, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse que o país pode sofrer menos do que vizinhos que têm uma relação mais profunda com o mercado americano, como o Canadá e o México, o que evitaria, em tese, uma queda mais acentuada do real. Perceba que é uma sutileza aqui, eu não estou dizendo que com as tarifas é melhor para o Brasil. Não. Com certeza, não há dúvida de que em qualquer condição do comércio global é melhor sem a gente ter uma guerra tarifária. O que eu estou colocando aqui simplesmente é que... Ele usou o termo guerra tarifária, caramba. No relativo, ou seja, comparativamente, talvez para o Brasil seja menos prejudicial do que, por exemplo, para o México, o que parece ter fundamentado posições onde se prefere fazer a aposta inversa do que eu comentei em 2024, ou seja, eu vou comprar reais e ficar vendido em peso mexicano ou alguma outra moeda de país emergente que se imagina possa sofrer mais a partir daí. Falou então. Bom, parece que a relação com os Estados Unidos é bastante igualitária, segundo Lula. Bom, vamos ver como que ele tá performando na frente das câmeras a posição dele. Sobre a aprovação do presidente Lula, em meio à queda na popularidade, Lula afirmou que vai anunciar 3 medidas de ampliação de crédito para a população. Ele ainda disse que vai provar que seu governo é melhor que os outros. Quem conta os detalhes dessas declarações do presidente Lula é a Carol Rosito. Boa tarde, Carol. Ele achou que anunciar crédito ia fazer o governo dele ficar super bom, super legal. Tá bom então. Vamos ver no último trimestre do ano. Oi, Pedro, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, esse anúncio, né, esse discurso, essa fala do presidente Lula aconteceu ontem durante um evento em Belém, no Pará, com um palanque cheio ali ao lado de autoridades, ministros do governo. Mano, ele se passou.
Ele se passou, viado. Não tocou no assunto, a questão ali Ele do se resultado passou, da pode pesquisa Datafolha e aproveitou o momento com a população ali da cidade para anunciar pelo menos 3 programas que tratam aí sobre crédito para a população. Ele não chegou a detalhar exatamente, Pedro, que programas são esses, mas uma dessas propostas que a gente sabe que vem sendo discutido aí há algum tempo, pelo menos, trata de uma nova modalidade de crédito consignado com garantias de recurso do FGTS. Esse projeto está pronto, ele já está pronto para ser enviado ao Congresso Nacional, parado então lá no Palácio do Planalto, e a expectativa do governo é iniciar essa tramitação ainda no primeiro trimestre de 2025. Esse discurso aconteceu no Pará pouco depois que a pesquisa Datafolha trouxe ali aquele resultado, aquela queda drástica na popularidade do presidente Lula. O presidente não tocou no assunto, mas passou alguns recados, né? Passou mensagens, inclusive, para as autoridades que estavam lá, para a população também, dizendo que pretende provar que seu governo é melhor que outros para governar. A repórter passou recados, passou mensagens, como se ele tivesse psicografado uma parada assim. Para o Brasil, o presidente Lula ainda disse que Só faltou falar, profetizou. 2025 vai ser o ano para combater fake news, para tirar as mentiras. A gente separa um trecho da fala, vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Nós vamos derrotar a mentira, porque 2025 será o ano da verdade nesse país. Eu quero provar que nós somos melhores do que os outros para governar esse país. Que passado. Não, mano, ele se passou bastante, né? E uma das pautas do governo, assim, do governo do PT, né, falando assim de uma maneira mais direta, é a pauta da ditadura, né? E isso é muito interessante, porque na época lá do Guilherme Boulos, né, muitas pessoas ficaram muito boladas com ele e ficou muito nítido no contexto, então, da contagem de votos, que quem estava apoiando em massa Guilherme Boulos é a classe média alta, classe intelectual, classe artística, e não necessariamente a população, a base, né, como o PT fala, né? Tá faltando a comunicação, então, com essa base. Enfim. Ele não conseguiu, o Guilherme Boulos, então apoiado pelo PT, candidato do PSOL ao governo, à prefeitura do estado, não era isso? Prefeitura, governo do estado. Prefeitura do estado, né? Prefeitura do estado de São Paulo. Nós temos um branco violento agora, mas eu acho que era isso. E aí, por que eu tô falando isso, né? Porque a classe artística, a classe intelectual, ela é muito ligada a essa questão da ditadura, né? Como se fosse uma coisa que abalou profundamente somente esse grupo, que é o grupo conhecido pelo embate com a ditadura, né? Mais diretamente. E não necessariamente os mais pobres, né? Eu não sei. Não tem... Pelo menos, eu estava até comentando com pessoas mais próximas, eu não vejo um debate sobre outras populações que não uma narrativa mais da Guerra Fria, assim mesmo, né? Que é os socialistas, os intelectuais, as pessoas engajadas contra os militares, assim. E aí, visando talvez começar a recosturar esse diálogo com esses grupos que já estão, assim, fagocitados, digamos assim, por uma certa narrativa petista do Brasil, temos aqui, então, uma pauta sobre a ditadura militar no atual governo. O Supremo Tribunal Federal deu mais um passo para que crimes considerados como permanentes na época da ditadura militar possam ser julgados.
Na mesa estão casos de presos políticos que nunca foram encontrados. O primeiro voto da ação que revê a lei da anistia de 1979 foi do ministro Alexandre de Moraes. Ele é o relator da matéria no Supremo Tribunal Federal e hoje votou a favor de que a Justiça possa julgar todos os casos que se enquadrem em crimes permanentes, ou seja, aqueles que se prolongam no tempo, como ocultação de cadáver, nos anos de chumbo entre 1964 e 1985. Essa é uma discussão que entrou algumas vezes na pauta do STF, mas não tinha avançado. Em 2010, a Suprema Corte fixou o entendimento de que os crimes cometidos pela ditadura deveriam ser mantidos sob estado de perdão. Mas hoje, 45 anos depois da lei da anistia, é a primeira vez que existe a possibilidade real de se julgar e responsabilizar culpados por crimes permanentes cometidos pelos governos militares. O caso Rubens Paiva, que ganhou as telas com o filme Ainda Estou Aqui, ajudou a dar força na revisão do debate. O corpo do ex-deputado nunca foi encontrado. Vocês pegaram esse link, né, para trazer o Ainda Estou Aqui. Quer dizer, o que é o Ainda Estou Aqui? Devo falar? Devo falar que é propaganda. Na tela, o filme, que concorre em 3 categorias do Oscar, mostra como o ex-deputado foi levado por militares, preso e nunca mais visto. E a luta da família para ter o reconhecimento da morte dele pelo Estado. O que o STF discute agora é se é constitucional casos semelhantes ao de Rubens Paiva também serem julgados sem o perdão dado pela anistia. É a chamada repercussão geral para processos semelhantes. O julgamento é virtual. A previsão é que até o dia 21 saia o resultado final. Se a tese for aceita, vai ficar estabelecido que as decisões tomadas pela Corte sobre o tema serão aplicadas em julgamento. O bagulho é bonito, né, mano? Querendo ou não, né, parça? Querendo ou não, parça? Muito chave. Semelhantes em instâncias inferiores. A proposta de reanalisar casos assim partiu do ministro Flávio Dino em dezembro do ano passado, quando ele cuidava de uma ação sobre desaparecimento de militantes na guerrilha do Araguaia. Ele apresentou aos outros ministros a tese de que o sumiço de corpos sem a possibilidade de sepultamento pelas famílias é um crime permanente e não poderia, portanto, ser perdoado. A discussão foi aprovada e agora se dá a decisão quanto ao mérito, ou seja, se é válida ou não. Pode pá. Da hora, né, essa aura de juiz. Ele indo lá debater o conceito, a ideia, a interpretação. Muito chave. Mas aí, gente, é isso. Assim, a gente pode resumir isso como a agenda. Começou, né? Porque depois de fevereiro começa o ano de verdade. Essa é a agenda, né? A gente vai acompanhar aí nos nossos dias, das nossas humildes vidas sob a égide do Estado brasileiro. Eu espero que em algum momento, lógico, as coisas, né, facilitem principalmente pra gente aqui que tá na base, nós que somos a massa, né? Tomara que a gente não seja amassado, né? Mas que a gente tenha a massa da alimentação e da dignidade. Vamos continuar acompanhando isso daí, tá certo? Outras questões aqui que envolvem o cenário global, sobretudo o nosso interesse ao continente africano, vão continuar sendo divulgados nos próximos vídeos. E por obséquio, deixem o like, se inscrevam no canal. Tamo junto e é nóis.